as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando o nosso programa Sintonia com a Alma, o primeiro encontro de 2026. E quero convidar você a caminhar juntos nesta jornada, onde mês a mês nós teremos um momento de reflexão, um momento com a palavra, um momento com oração e também ouvir e cantar músicas. Sintonia com a Alma é para nos dar essa conexão com Deus através da sua palavra. Onde quer que você esteja nos acompanhando, em qualquer lugar, dia, horário, sinta-se abençoado por Deus, porque esse é o nosso desejo, chegar até o seu coração e semear a palavra de Deus. Fomos acolhidos por esse hino que nos diz: de todas as tribos, raças e nações, povos todos irão convergir naquele que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor e Salvador. E em nome desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos reunimos nesse momento e que somos chamados de todos os cantos desse planeta para louvar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder.
Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda, e quero convidar você agora também a ouvir a próxima música, que nos convida à oração. Também nos convida a refletir de que em Jesus nós temos um grande e melhor amigo para a nossa jornada de vida. Ouçamos a próxima música. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. O silêncio é algo difícil, não é verdade? E o silêncio, ele é bom e ao mesmo tempo ele causa um certo incômodo, porque quando a gente está em um tempo silencioso, aquele silêncio acaba nos provocando algumas reações, alguns incômodos, e a gente já fica querendo ouvir algum barulhinho, né? E principalmente quando esse silêncio vem de Deus. Você já teve essa experiência de um silêncio de Deus? Que você ora
e não há resposta, ou pelo menos não da forma como a gente gostaria que essa resposta viesse, porque em toda oração a gente tem pelo menos 3 respostas. Deus responde sim, e aí há uma concordância, né, com aquilo que a gente orou, que a gente intercedeu e pediu, e a gente consegue dizer: o Senhor respondeu, louvado seja Deus. Mas há também uma resposta que é não, que a gente ora e nem sempre as respostas são do jeito como a gente gostaria, ou não acontece, né, como a gente orou e pediu, intercedeu. E o não de Deus significa para nós também uma boa resposta. Às vezes temos essa tendência de dizer que Deus é bom só quando Ele responde da forma como nós queremos. Mas Deus nunca deixa de ser bom. Ele é bom em todo o tempo, mesmo quando suas respostas são não para nós. Mas há também uma resposta que é um silêncio. É como se Deus dissesse assim: olha, há um tempo eu não respondo nem sim nem não. E parece que esse tempo é o que mais nos incomoda. E a gente fica pensando: será que Deus nos abandonou? Será que Deus não ouviu as nossas orações? Será que Deus nos rejeitou? E aí passa muitas coisas na nossa cabeça. E hoje eu quero compartilhar de um livro da Bíblia muito interessante. Um livro curto, lá do Antigo Testamento, mas que conta de uma história bela, belíssima, de mulheres, de Noemi e de suas 2 noras, Orfa e Ruth, e principalmente de Noemi e Ruth, que eu quero compartilhar. A gente diria que hoje seria assim uma bela de uma série ou de uma bela novela. Então eu quero convidar você a entrar nesse livro, nessa história empolgante, humana e divina. E aí você vai perceber que nessa história, nesse livro, não tem uma intervenção milagrosa de Deus. Não tem um Deus disse, Deus falou. Não tem um milagre, mas tem uma ação divina por trás dessa história. Então eu convido você a entrar comigo nesse livro de Ruth. Eu começo lendo o primeiro capítulo. São apenas 4 capítulos que você pode ler depois, né, com o tempo. Essa história, como eu disse, empolgante. Diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimelec, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Assim inicia o livro de Ruth. Uma história que começa lá em Belém, uma família, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, moram em Belém. Belém significa a casa do pão, mas de repente falta pão nessa casa. Um tempo de escassez, um tempo de fome. Toda a região de Judá passa por essa experiência. E eles saem de Judá e vão para Moabe, uma outra região, para poder então trabalhar, sustentar, sobreviver e ter pão. De repente Noemi fica viúva, Elimeleque morre. E passaram-se 10 anos. Nesse tempo, os 2 filhos casaram com Orfa e Ruth, e os 2 também morrem. E ficam só as mulheres, Noemi, Orfa e Ruth. Agora, as 3 desamparadas,
sem nenhum marido, sem nenhum homem para protegê-las e dar condições dessas mulheres também superarem a dor, o luto, a perda. Porque você já deve ter ouvido, já deve ter lido de que naquela época uma mulher viúva, ela estava totalmente desamparada. Se não tivesse um filho, se não tivesse um marido ou um familiar que pudesse dar proteção e sustento a ela, ela ficaria à mercê, e por isso muitas mulheres caíam até em prostituição, elas perdiam o sentido da vida, elas ficavam profundamente desoladas, porque era assim que a sociedade se constituía e se estruturava, as mulheres ficavam reféns dos homens. Então não era diferente o caso agora dessas 3 mulheres. E por isso, Noemi, ela decide voltar para Belém. Ela percebe então que ela não tem mais lugar em Moabe, e ela então quer voltar para Belém, e ela diz, olha, vamos voltar para Belém, só que eu quero voltar sozinha. Ela diz para Orfa e para Ruth, vocês ficam aqui, vocês ficam com seus familiares, e eu volto para a minha terra. No primeiro momento, as duas noras, elas choram, elas não querem ficar lá sozinhas, elas querem ir com a Noemi. Só que em um certo momento Noemi diz assim, olha, vocês fiquem, eu vou, é melhor para vocês, eu não vou poder conseguir um outro marido, eu não vou conseguir dar um outro filho para casar com vocês, eu não tenho mais idade para isso. Orfa entende e aí ela decide ficar. Mas Ruth diz o seguinte, e aqui está uma das belas declarações de uma nora para com a sua sogra, de uma mulher para com outra mulher, de uma amiga para uma outra amiga, de uma pessoa para uma outra pessoa, uma declaração de amor, uma declaração de lealdade, uma declaração de uma amizade que eu diria assim que é muito difícil encontrar pessoas que possam dizer o que Ruth disse à sua sogra. Olha o que ela disse. Ruth, porém, respondeu, diante da insistência de Noemi para que ela ficasse, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Uau! Que declaração, né? De alguém que disse, olha, eu vou com você onde você for. Eu estarei onde você vai. Teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Ou seja, alguém está dizendo, eu não vou te abandonar. Você não vai estar sozinha, Noemi. Você é a minha sogra, você é a minha amiga, você não vai ficar desamparada. Porque mesmo Ruth sendo viúva, ela sabia que a situação de Noemi era muito mais complicada, por ser já mais idosa, por ser já uma senhora, e que seria muito difícil reconstruir a vida novamente. Então, Ruth abre mão, ela abre mão do seu povo, ela abre mão de sua família, ela abre mão de sua cultura, ela abre mão da sua religião, enfim, ela abre mão de tudo que lhe dava uma certa segurança para dizer a Noemi, eu vou com você, Noemi, eu estarei ao seu lado. Eu fico pensando como é importante, de alguma maneira, a gente ter pessoas leais conosco. Esta é uma das palavras que às vezes nós usamos muito em celebrações de casamento. Eu já usei essa palavra para celebrar casamento, para mostrar que essa relação conjugal é uma relação de total entrega, onde um entrega ao outro, onde um se dispõe a caminhar com o outro, independente das circunstâncias. Porque essa declaração de Ruth é uma declaração tão profunda, tão verdadeira, mas tão escassa em nossos dias.
Até onde a gente vai com outra pessoa? Até onde a gente está disposto a ser leal, mesmo que isso nos custe alguma coisa? Às vezes nós abandonamos relacionamentos, às vezes nós abandonamos pessoas que nos são queridas, familiares, amigos, cônjuges, que por várias razões, às vezes deixamos sozinhas as pessoas. Ruth nos ensina de que a lealdade, ela precisa ser um valor também na nossa vida. Porque é importante ter alguém que caminhe com você, que não deixe você sozinha. Ao mesmo tempo, é importante que você caminhe com alguém. Não só alguém que caminhe com você, mas que você também caminhe com alguém e possa dizer a essa pessoa: eu estarei com você. Até o final eu vou estar com você, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dificuldades, mas essa lealdade, né? Essa caminhada em conjunto, essa ideia de que ninguém ficará sozinho. E aí, diante disso, Noemi aceita. Noemi não tem mais como dizer a Ruth: volte para sua casa, volte para os seus parentes, volte para a sua cultura. E aí então as duas vão em direção a Belém. É uma distância de uns 100 quilômetros que elas caminham. Não é tão longe, mas também caminhar 100 quilômetros não é tão simples, né? E quando elas chegam então em Belém, as mulheres, as vizinhas, antigas amigas de Noemi começam então a dizer, a acolhê-las: olha, você não é a Noemi? Será que é a Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas veja a resposta de Noemi: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara. Nada contra o nome de Mara, tá? Mas aqui o significado de Mara na Bíblia significa ressentida, amargurada. Então ela diz assim: me chame de amargurada, me chame de ressentida. É isso que Noemi está dizendo quando ela volta para Belém. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Olha o que ela diz. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamo Noemi? Por que me chamo Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Eu fiquei pensando, o que se passava no coração de Noemi nesse momento, quando ela diz isso para as mulheres em Belém? Ela tinha ouvido uma das belas declarações de Ruth, talvez raras, como eu disse, né? E ela teve alguém que disse: Noemi, eu vou estar com você, você não vai estar sozinha. Mas quando ela chega em Belém, ela diz: eu quero ser chamada de amargurada, de ressentida. Parece que essa experiência de Ruth não foi suficiente para dar ao coração de Noemi também a leveza, a tranquilidade de um novo recomeço. Elas andaram juntas, caminharam 100 quilômetros, mas parece que a distância geográfica não é suficiente para mudar uma vida, mudar os sentidos, mudar os sentimentos. E o que me chama mais atenção, gente, é que ela diz: o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Sabe o que eu fico pensando com essa fase de Noemi? É que quando a gente passa por uma experiência como ela passou, de perda, e não foi apenas de uma perda, ela teve a perda do marido, dos filhos, não foi uma parte, foi o todo dela, não foi uma fase, foi toda a vida dela. Quando pessoas experimentam experiências fortes de perdas, de sofrimento, de dor, muitas pessoas, elas não negam a fé, elas não deixam de ter fé, mas de alguma forma elas começam a colocar na conta de Deus essa desgraça. Elas não têm a coragem de dizer assim: olha, eu não creio mais em Ti, Senhor, porque ela diz o Todo-Poderoso. Então ela não se tornou uma pessoa ateia,
Ela não deixou de acreditar em Deus, mas ela mudou a sua forma de ver Deus. Ela redefiniu a forma que ela enxergava Deus. Ela não deixou de acreditar nele, mas ela já não o via como aquele que lhe abençoava, como aquele que cuidava, como aquele que lhe protegia, como aquele que lhe era o bom Deus. Ela não estava mais vendo assim. A dor que aquela mulher vivia era mais forte do que a capacidade dela enxergar a bondade no próprio Deus. E por isso ela fica profundamente ressentida, e ela diz: não me chame mais de Noemi, eu sou uma pessoa amarga, eu sou uma pessoa ressentida, eu tenho uma tristeza profunda, eu não sou uma pessoa completa, eu não sou uma mulher feliz, eu não sou uma mulher realizada, eu não sou uma mulher que tem sonhos, eu perdi os sonhos, eu perdi a vontade de viver. Ela está mais ou menos trabalhando isso, elaborando esses sentimentos dentro dela, porque ela externa isso, ela fala isso. De alguma forma isso é positivo, porque ela coloca para fora os seus sentimentos, ela coloca para fora a sua dor, mas ela não consegue dar um passo de confiança e de perceber Deus agindo na vida dela. E não é uma questão de culpar Noemi, porque Noemi não tem culpa nenhuma disso. Mas é uma questão que ela precisaria repensar ou ser trabalhada na sua fé, na sua relação com Deus. Eu conheço pessoas que creem em Deus, pessoas que se dizem cristãs, que creem em Jesus, mas são profundamente amargas, são profundamente ressentidas. E talvez sem julgá-las, sem querer dizer se isso acontece ou não, mas muitas vezes essas pessoas expressam a sua fé em Deus, a oração a Deus, como dizendo: Deus, você me colocou essa amargura, você me colocou esse ressentimento. Como se a toda a culpa, e que a gente precisa sempre responsabilizar o outro, isso precisa acontecer para que a gente possa pelo menos estar em paz, né? A gente tem que culpar o outro para se sentir em paz. Noemi experimenta isso. Mas é interessante que Ruth, mesmo sabendo dessa amargura, dessa tristeza de Noemi, ela diz: eu vou seguir, eu vou estar com vocês, eu não vou te deixar sozinha. Sabe que isso me ensina, gente, que Deus pode também agir até através de pessoas que estão machucadas, pessoas ressentidas. Até através dessas pessoas, o outro, de alguma forma, encontra algo de bom, algo que surpreende, algo que ela diz assim: eu vou caminhar com essa pessoa, mesmo com a sua amargura. E isso é uma capacidade muito bonita, uma capacidade madura, profunda, né, de que de alguma forma Ruth conseguiu ela entender que a amargura de Noemi não era determinante, ela podia caminhar junto porque ela acreditava que as coisas poderiam ser diferentes. E a diferença começa a acontecer. Um certo dia, Ruth vai buscar alimentos e ela então, ela vai nos campos colher alimentos. E tinha uma lei em Israel de que os alimentos que caíssem no chão, né, o trigo que caísse no chão, a plantação que caísse no chão, aquela quebra dos alimentos, aquela coisa que os alimentos caíssem no chão, eles não eram desperdiçados, ou eles não ficavam para o dono da propriedade. Aqueles alimentos, uma pessoa que era viúva, um estrangeiro ou um órfão, poderiam pegar, catar, e não seria considerado roubo. Interessante essa lei, né, que existia em Israel, uma lei que protegia os mais indefesos, que eram os órfãos, os que não tinham pais, as viúvas, que eram as mulheres, como já expliquei, e o estrangeiro que não tinha propriedade, não tinha casa, não tinha lugar, estava lá, né, passando, por isso ele era vulnerável. E a lei protegia de alguma forma que eles podiam se alimentar
desses alimentos que caíssem no chão e ninguém poderia acusá-los de ladrões, porque esses alimentos serviriam então para o sustento dessas pessoas. De alguma forma, essa lei era uma política pública na época, uma lei para causar justiça, né? Ajudar esses menos favoráveis. E Noemi, sabendo dessa lei, diz para Ruth: vai catar os alimentos. Tem aqui um parente nosso, tem plantações lá de Boaz, vai lá catar esses alimentos. E Boaz é um homem que era meio parente de Elimelec, e ele tinha uma certa responsabilidade até de resgatar Noemi. Ele olha para Ruth, e Ruth pegando esses alimentos, ele se compadece dessa situação, ele tem misericórdia de Ruth e diz para Ruth: olha Ruth, pode levar mais alimentos, eu vou te ajudar com mais alimentos, porque a história que eu vi sobre você é uma história muito bonita. Eu vi que você largou os teus parentes, largou a tua terra, largou o teu povo para acompanhar com a tua sogra. Isso é uma atitude de uma mulher que se dedica a outra mulher, que quer ajudar, que quer abençoar, e por isso eu quero abençoar você. Boaz vê na vida de Ruth um estímulo para ajudar Ruth, e assim ela leva para casa muitos alimentos. Noemi fica assim impactada, Noemi fica feliz que Ruth levou esses alimentos, e aí Ruth começa a pensar, ou melhor, Noemi começa a pensar na possibilidade de que Ruth poderia casar com Boaz. Afinal, ele seria um resgatador, né? Ele poderia resgatar a família, dar de novo a dignidade. E aí Noemi diz: olha Ruth, se aproxima de Boaz, quem sabe ali há uma possibilidade de um casamento. E aí Noemi vai se aproximando de Boaz. Boaz, ele se encanta com a Ruth e de repente os dois se casam. Boaz acolhe Ruth. Mas o que me chama a atenção é isso: Boaz, antes de acolher Ruth, ele disse assim: eu sei a tua história, da tua lealdade, da tua amizade, do que você fez pela sua sogra, de você vir até aqui. Olha como um testemunho toca o coração das pessoas, quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda, quando a gente está disposto a estar ao lado de uma outra pessoa, como isso é contagiante e de alguma forma vai ter eco nos corações bondosos, nos corações daquelas pessoas que estão dispostas a ajudar, como foi o caso de Boaz. E aí os dois se casam, e lá no capítulo 4, já estou no último capítulo, tá? Da história, logo vou concluindo. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi, aquelas mesmas mulheres que acolheram Noemi, né? Essa não é Noemi. Noemi disse: não me chame mais de Noemi, eu sou Mara, sou amarga. As mulheres disseram assim a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. Ou seja, as mulheres reconheceram que aquela criança seria para Noemi um novo futuro, uma nova oportunidade, um novo olhar, uma nova esperança de vida. E ele diz: esse é o filho da sua nora, que a ama, que lhe é melhor do que 7 filhos. As próprias mulheres dizem assim: essa nora, gente, é muito melhor do que 7 filhos. E aí deixa eu dar uma pegadinha aí. Sogra e nora, a gente sabe que às vezes a relação não é lá muito boa, né? Para muitas situações. Mas aqui nessa história, sogra e nora tem uma relação tão bonita, de amizade, de amor, de cuidado. Ruth cuida da sua sogra. Mas eu conheço uma pessoa que cuidou da sua sogra até o final. Uma pessoa aqui da nossa comunidade que ficou cuidando da sua sogra até o final da vida. E eu admiro muito esse gesto. Ela não era filha, era nora. E mesmo assim cuidou da senhora até o final da sua vida. E olha o que acontece. Noemi pôs o menino no colo e Noemi
passou a cuidar dele. Ruth entregou a criança e colocou no colo de Noemi, e Noemi começou a cuidar dele. E aí eu fico pensando, nas mãos de Noemi está agora uma criança. Está aqui alguém que traz um novo olhar, nova esperança. Isso tirou a amargura de Noemi. Isso tirou aquele azedume. Isso tirou aquela experiência de não se sentir amada, de não se perceber reconhecida. Ela viu nesse gesto não só um gesto presente, mas futuro. E sabe que isso me comunica de que Deus, Ele não repara o nosso passado, mas Deus nos dá um novo futuro daqui para frente. Às vezes a gente quer consertar as coisas que já aconteceram. Talvez o que Deus esteja nos dizendo é: olhe para frente e reconstrua a vida com outro olhar, com esperança, com fé, não mais com ressentimento, não mais com amargura. Uma coisa que me chama muita atenção nessa história, no livro de Ruth, meus queridos, é que, como eu disse, em nenhum momento há um milagre, há alguma coisa assim extraordinária, há Deus falando, mas Deus esteve agindo o tempo todo. Deus esteve agindo o tempo todo. Deus agiu quando eles foram para Moabe, Deus estava agindo no retorno a Belém, Deus estava agindo na colheita de Boaz, Deus estava agindo através dessa própria lei, desse cuidado aos órfãos, às mulheres, às viúvas, aos estrangeiros. Deus estava agindo através dessa política pública, Deus estava agindo através de Boaz, Deus estava agindo de muitas coisas. E sabe o que isso me ensina? É que às vezes a gente não enxerga Deus agindo, mas Ele está agindo. A gente não enxerga porque a gente quer que Ele haja da forma como a gente quer. E parece que quando Ele não age da forma que a gente quer, a gente fecha os olhos para as coisas que acontecem na nossa vida. E Deus continuamente está agindo. Talvez a prática dessa semana que eu quero desafiar para vocês e seja para nós uma reflexão da continuidade desse texto procure pedir ao Senhor, dizer: Senhor, abre meus olhos para enxergar a Tua ação. Talvez seja o jeito a gente dizer assim: eu não quero tantas explicações, mas eu quero enxergar a Tua ação na minha vida. Por isso, comece a olhar o que você está segurando. Você está segurando a amargura? Você está segurando o ressentimento? Você está segurando um passado que te amarra? Um passado que deixa o teu coração envenenado? Ou você está segurando uma criança que diz: há futuro, há possibilidade de renovos, há possibilidade de Deus fazer novas as coisas, há possibilidade aqui de um caminho diferente do que até aqui eu venho tendo. Ruth ensina para a gente muitas coisas. Ela ensina lealdade, ela ensina movimento, ela ensina confiança, ela ensina a perceber que Deus está agindo na nossa história. Mesmo quando a gente não enxerga, Ele está agindo. E é isso que eu quero deixar para você. Segure essa boa nova do Evangelho. Abra as tuas mãos, acolha o que Deus coloca na sua vida, o que Deus pode colocar na sua vida. Largue e abandone aquilo que te faz ficar preso, que te faz sentir ressentido e amargurado. E confie. Se uma pessoa é capaz de ser leal a outra pessoa, muito mais Deus é fiel e leal. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine e leia esse livro que você vai se encantar com a história de Ruth e Noemi. Deus abençoe. Amém.
Senhor, porque me guarda a tua mão, confio em ti, porque bem sei que teu querer é bom, confio em ti. Tu dás coragem, vences o temor, louvor a ti por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti, porque por mim passaste tanta dor, confio em ti. Da morte me livraste pela cruz, ó, faz-me humilde, meu Jesus. Porque ao Pai por mim suplicarás, confio em ti, porque com teu poder comigo estás, confio em ti. Sendo tentado, olho para ti, tu és Senhor, refúgio meu aqui. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em ti, porque teus planos vais concretizar, confio em ti. Por me guiares, não preciso ver, nem sempre mesmo tudo entender. O hino que nós acabamos de ouvir, né? Ele foi composto por irmãs diaconisas na Alemanha e elas expressam muito bem essa confiança em Deus, que é o que o livro de Ruth nos convida, né? Confiar em Deus. E algo que me ocorre agora, que escapou de dizer na mensagem, é que Ruth entrou na genealogia de Jesus. Uma moabita, uma estrangeira, que tem o nome de um livro da Bíblia, ela entrou na genealogia de Jesus. O filho dela, Obed, se torna o avô de Davi. E Davi está na genealogia de Jesus. Olha que coisa interessante. Como Deus reescreve, como Deus possibilita aquilo que nos parece que é impossível, não tem saída, não tem solução. Parece que o mundo vai acabar e de repente as coisas podem se transformar, quando a gente também consegue enxergar pelos olhos da fé. Há esperança, né? Há sempre possibilidade de uma reconstrução. E por isso foi tão importante a vida dessa mulher, o gesto dela, que ela entrou na genealogia de Jesus. Hoje à noite nós vamos ter o nosso encontro de espiritualidade e música, o nosso primeiro encontro também de 2026. Será hoje às 19 horas, aqui na Comunidade dos Apóstolos. Então, se você me assiste aqui em Joinville, está convidado, convidada, você é o meu convidado, minha convidada para vir aqui e participar de um momento de oração, um momento de reflexão, um momento de boa música. Estarão conosco o maestro Rafael e sua esposa Carla, né? A Carla é solista maravilhosa, então nós vamos ser ministrados, né, com boa música e principalmente com a palavra. Então venha e participe conosco do nosso encontro de espiritualidade e música. E convido também você para o próximo domingo, né? O próximo sábado e domingo, participar dos nossos cultos. Sábado às 19 horas na Comunidade Apóstolo Pedro e domingo, dia 29, é o nosso culto de confirmação.
E aí nós vamos iniciar um pouco mais cedo, será às 9h30, excepcionalmente no dia 29, por conta do culto de confirmação. Você também está convidado e convidada a participar. Vamos encerrar com um momento de oração. Convido você a orar comigo. Senhor, nem sempre nossos olhos enxergam a tua ação, o que não significa que tu não estás agindo. Por isso, abra os nossos olhos, faça-nos perceber o teu cuidado para conosco, principalmente nos momentos que nos sentimos tristes, ressentidos, magoados, e que esses sentimentos não determinem a nossa vida e a nossa fé, mas que de alguma forma sejamos tocados pelo Teu Espírito e que Teu Espírito nos traga renovo, traga alegria, esperança, como uma criança em nossos braços. Que essa história de Ruth e Noemi nos impacte, para que a gente confie e creia nos Teus cuidados, independente até das circunstâncias que passamos, que entendemos ou não entendemos. Abençoe a cada um de nós, que a Tua mão esteja sobre os nossos lares, nossas famílias, nossos relacionamentos, que sejamos surpreendidos pela graça e pela lealdade, pela bondade que também Tu te revelas no coração das pessoas. Assim pedimos as Tuas bênçãos, intercedemos pelo nosso país, intercedemos pela paz entre os povos, intercedemos pelas igrejas que professam o Teu nome, intercedemos para que as pessoas tenham um encontro contigo. E tudo mais, nós oramos conforme Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Ouçamos a última música e que você tenha um abençoado dia, um abençoado momento de vida. Amém. Fonte eterna de amor, que transformas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a Tua mão e conduze a minha vida nesses templos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do Teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo na jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em Teu abraço.